Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E é o seguinte, pessoal, hoje vamos trabalhar a variação linguística, que é um assunto que tem a ver com o que a gente estudou na aula passada, né, quando eu falei sobre a linguagem formal e informal, principalmente, né, no qual eu falei para vocês que as línguas elas estão em constante variação, tá ok? É algo inevitável, certo? O próprio português que falamos hoje é uma variação, né, do português que chegou aqui no Brasil. Como falei para vocês, se vocês pesquisarem na internet a carta de Pero Vaz de Caminha, né, se vocês pesquisarem com a língua original, né, vocês verificarão que o português que falamos hoje não tem nada a ver com o português que chegou aqui ao Brasil. Inclusive, o próprio português falado em Portugal tem nada a ver com o português que chegou aqui no Brasil, né? Então veja que o próprio português que falamos hoje já sofreu uma variação. O português registrado aqui nesse livro, pessoal, como falei para vocês, certo? O próprio português registrado nesse livro aqui, nessa gramática, já é um português que se falava antigamente, né? Ou seja, o português a língua portuguesa já sofreu uma variação no qual existem algumas regras, né, definidas aqui não faz muito sentido para nós, né? E como falei para vocês, essa ideia de certo ou errado, né, porque quando a gente fala sobre variação linguística, a gente fala também sobre preconceito linguístico, né? Então, como falei para vocês na aula anterior, essa ideia de uma língua certa, uma língua errada, é uma visão bem ultrapassada, né? Isso faria sentido lá no século IV, né, antes de Cristo, ou até mesmo bem anterior, né? É, porque nesse caso, como nesse tempo não existiam os estudos linguísticos, como não existia a linguística, né? Então não se tem essa noção de que a língua, como eu falei para vocês, né, a língua ela sofre essa variação naturalmente, né? Mas hoje com os estudos linguísticos hoje com a linguística, todo mundo sabe, né? Pelo menos para quem trabalha nessa área, na área da linguística, tem a noção de que que as línguas elas variam, né? E que é algo, como eu falei, que é algo inevitável, não tem como a gente impedir, né? Então, como é algo natural a acontecer, né? Essa ideia de certo e errado hoje, defender essa ideia hoje não é tão simples assim, tá ok? O que a gente pode defender é a questão do adequado e inadequado, que é bem diferente, certo? Porque isso vai levar em consideração o contexto em que estamos inseridos. Longe de mim, pessoal, falar que não devemos estudar a gramática normativa, pelo contrário, sim devemos, certo? Porque existem alguns contextos, né, principalmente em relação ao trabalho, em que a gente precisa ter o domínio da gramática normativa, né, para que a gente possa utilizar uma linguagem formal em situações formais, né? Mas o que eu quero deixar claro é que vocês não têm essa obrigação de utilizar, né, a língua corretamente, como defende a gramática normativa em todas as situações. No trabalho, numa entrevista de emprego, na prestação de trabalho, em um congresso acadêmico, beleza. Aí tá ok. Lógico que a gente precisa ter uma postura, né? Mas se vocês estiverem numa rodinha de amigos, numa resenha, se vocês estiverem com seus familiares, não há necessidade de vocês utilizarem uma linguagem rebuscada, né? Tanto é que se vocês utilizarem, as pessoas vão olhar para você de forma bem estranha, né? Porque não é uma situação adequada para usar aquele tipo de linguagem, não é uma linguagem formal. Então a gente utiliza uma linguagem formal em situações formais e utilizamos uma linguagem formal em situações informais. Não é isso? Né? E mesmo assim, eu digo uma coisa a vocês. Por mais que estudemos a gramática normativa, existem algumas estruturas que não seremos capazes de utilizar no dia a dia, como eu falei para vocês, como a questão da segunda pessoa do plural, né, o vós, né, e quando eu falo o vós não é somente o pronome, também a flexão verbal, principalmente a flexão verbal, é um exemplo, né, dentre muitos, né, você pode passar o ano todo estudando a conjugação da segunda pessoa do plural, né? Mas vocês não vão conseguir utilizar no dia a dia. Ou seja, existem algumas estruturas, pessoal, da nossa língua portuguesa, que no passado, né, as pessoas utilizavam bastante, mas hoje não faz sentido utilizarmos. A gente não consegue utilizar, tá certo? Então, existe muito. Por mais que determinada pessoa tenha o conhecimento da gramática normativa, ela não vai conseguir se expressar 100% como diz a gramática normativa. Não vai.
né? Existem muitas, é até interessante, né? E isso requer uma discussão mais prolongada em relação à linguística, né? Mas o que é interessante é que existem estruturas que utilizamos no dia a dia que passa despercebido, a gente utiliza e a gente tá, a gente jura de pé junto que está de acordo com a gramática normativa, mas quando a gente vai visualizar, não está, né? Enfim, então dando continuidade aqui, a variação linguística, né? As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Então, como a gente pode ver aqui, né, já nos passa a ideia do seguinte, que a variação linguística ela ocorre por conta de criações do próprio homem, né, no dia a dia, utilizando a linguagem, porque como falei para vocês, né, os signos linguísticos são convenções arbitrárias, né, são acordos, a gente faz um acordo com a nossa sociedade, né, para determinar o seguinte. Por exemplo, a palavra casa, né, nós temos o significante casa, que é a palavra em si, né, o som, as letras casa, que tem o seu significado como um tipo de lar. Então veja que temos uma palavra, né, que tem uma palavra que tem um determinado significado, né. Veja que a palavra casa em si, se vocês olharem a estrutura da palavra, as letras e tudo, veja que não tem nada, né, nessa palavra que nos remeta, né, a ideia de um tipo de lar. Né? Não existe nada na estrutura da palavra em si que nos façam pensar. Né? Na verdade, essa convenção entre o significado e o significado ela é arbitrária porque é a sociedade que determina. É um contrato social. Né? Então, principalmente quando a gente fala na classe dos substantivos. Né? Porque o que é uma classe substantiva? É uma classe abundante, né? E é uma classe aberta, exatamente porque todos os dias a gente cria novas palavras. Né? Então, a capacidade do homem de criar novas formas de se expressar é que faz com que uma língua vá variando. Né? E essa variação ocorre no dia a dia. Tá certo? Porque, por isso que eu falo, né, que a língua ela está em constante variação. Todo santo dia uma nova palavra é criada. Se possível fosse, eu pedisse a vocês que me dissessem, que vocês contassem a quantidade de substantivos, por exemplo, que existe na língua portuguesa. Né? Vamos imaginar que isso seja possível, né? Mesmo se vocês conseguissem terminar e dissessem assim, ó, tem tantas palavras, aquele número já estaria errado, porque certamente alguém já tinha criado algum outro nome, né, algum outro substantivo, porque como uma classe aberta, ou seja, como todos os dias a gente vai criando novos nomes, então veja que mesmo que você consiga determinar a quantidade X, né, de substantivos, aquele número já teria sido ultrapassado, né, porque certamente alguma outra pessoa já teria criado uma nova palavra, tá ok? Dessas invenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. O geográfico principalmente, né? Aqui no Brasil, né? Que é um país de dimensão continental, né? Então, a questão da variação linguística ela é bem marcante, né? Porque quanto maior o distanciamento de povos, maior dos povos, né, das comunidades, né, maior a tendência de haver uma variação ali linguística, tanto no que diz respeito à fonética, fonologia, semântica, sintaxe, enfim. Né? No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional, que é exatamente isso que eu falei, né? Por conta do Brasil ser um país de dimensão continental, né? Uma grande marca exatamente essa questão da linguagem regional, né? Tipo, como falei para vocês, né? Quanto maior a distância entre comunidades de fala, maior a tendência de ter uma certa variação, e isso é muito marcado. Existe uma grande marcação, digamos assim, né, no território brasileiro no que diz respeito à variação linguística. Por isso que aqui a mais marcada é a variação linguística do tipo regional. Okay? Aí temos aqui um exemplo, né? Eu é que não posso nem pensar nisso, né? Veja que ele fala aí, pensar, né? Eu é que, né? Não posso, ó, não posso. Veja que ele não fala não posso, não posso nem pensar nisso, né? E pensar aí, ó, veja que não está com pensar, com R no final, né? Porque se vocês observarem, pessoal, é lógico que se vocês tentarem pronunciar, vocês vão tentar pronunciar corretamente, porque quando a gente está policiando a nossa própria fala, a tendência é a gente pronunciar de forma correta, né? Digamos assim, entre aspas, né?
A gente tende pronunciar, falar da forma como é defendida na gramática normativa. Mas observe as pessoas no dia a dia, elas falando, certo? Vocês vão perceber que existem algumas palavras que elas pronunciam tipo como verbos na sua forma infinitiva, como pensar, dançar. As pessoas não falam assim, pensar, dançar, né? Existe essa tendência de a gente não pronunciar o R final, certo? Então, como ele fala aqui, né? Eu que esse num também, né? Não posso nem pensar nisso, né? Esse num é uma outra variação, pessoal, muito recorrente no Brasil, né? Quem aqui já ouviu na dupla negação, né? Que as pessoas falam assim, né? Não vai pra escola não, não vai pra escola não. Veja que tem uma negação no início e uma negação no final, né? Não vai pra escola não. Então o que acontece, pessoal? Por que temos essa dupla negação? Né? Acontece que a negação final ela é necessária para reforçar a ideia de negação. Porque exatamente porque se você observar, eu falei assim, ó, não vai para a escola não. Eu não falei não vai para a escola não. Eu falei não vai. Veja que esse não inicial, ele já sofreu uma modificação, em vez de falar não, eu falo não. E essa variação faz com que essa primeira negação, ou seja, a negação inicial, ela seja fraca, né? Ou seja, ela de certa forma está perdendo essa tendência de expressar uma negação. Por isso que muitas pessoas utilizam a segunda negação no final. Não vai para a escola não, exatamente para reforçar. Tá entendendo? Porque é o seguinte, isso aí já é um processo de variação na língua portuguesa, porque a tendência é a gente utilizar o não no final. Por exemplo, tem pessoas que falam, vai para a escola não, ou seja, ao invés de utilizar um termo de negação no início, já utiliza somente no final. Vai para a escola não, vai comer não, vai estudar não. Ou seja, as pessoas que usam a dupla negação, tipo, não vai estudar não, não vai comer não vai para a escola não, é exatamente as pessoas que utilizam essa forma já é uma mostra da tendência de passarmos a negação para o final da frase. Né? Então veja que quando a pessoa fala não vai para a escola não, né? Veja que o não inicial, né, que já é uma variação do termo não, ele está perdendo força, né? E exatamente por perder essa força de negação, a gente precisa acrescentar um não no final, por conta já dessa tendência de a gente terminar uma frase negativa com um não no final e não no início. Certo? Como eu falei para vocês, existe já dialetos aqui no Brasil em que o não ele é utilizado no final da frase, né? Vai para a escola não, porque exatamente tem essa tendência, né? Aí ele fala aqui, continua, né? Quem me dera, né? Veja que é o é quem me dera, né? Não é me dera, não, com né? Quem me dera. Eu vou, né? Eu vou ter que estudar muito, né? Eu vou, ao invés de vou, né? Eu vou ter, ao invés de ter, olha mais uma vez, né, ao invés de utilizar a forma ter, com R no final, é ter, que estudar, né, e nem é estudar, é estudar, e veja mais uma vez ó, a queda do R final, eu não falei estudar, é estudar muito, né, me formar numa universidade, né, me formar, né, me formar, né. Então veja que existe muito essa marcação da queda do R final dos verbos na sua forma infinitiva, né? Aí no terceiro quadrinho, né? Daí vou, mais uma vez, vou, né? Ele fala vou somente, né? Daí vou arrumar, ao invés de arrumar, com R no final, um trabalho. Veja só, outra variação também que é bastante recorrente na linguagem do dia a dia, né? Trabalho, né? Trabalho, né? Trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. O que me chama a atenção aí agora é exatamente a questão da concordância de número. As pessoas, que é muito comum no português brasileiro, as pessoas, a gente apenas flexionar o artigo, certo? Aí o que é interessante é o seguinte, se eu falar assim para vocês, pessoal, preste atenção, se eu falar assim, os meninos chegou, veja que ó, somente o artigo foi para o plural, os meninos chegou, certo? Veja que o substantivo menino está no singular e chegou, o verbo está na flexão também no singular. Agora me diga uma coisa, pessoal, quando eu digo os meninos chegou, vocês entendem como se fosse um único menino? Não, né? Se eu digo assim, os meninos chegou, todo mundo vai entender que é mais de um menino. Percebe?
Então veja que existe essa tendência no português da marcação de plural ocorrer apenas no artigo. Aí vocês falam assim, nossa, que coisa errada, como é que isso é possível? Só que é o seguinte, pessoal, existem palavras na língua portuguesa em que a marcação de plural, por exemplo, e até mesmo de gênero, ocorre apenas no artigo. Com relação à flexão de número, né, a palavra lápis, qual é o plural de lápis? É os lápises? Não, é os lápis. É o lápis, os lápis. Mesma coisa é ônibus. Qual é o plural de ônibus? Os ônibuses. Não, né? É os ônibus. Né? O ônibus, os ônibus. Vírus é a mesma coisa. O vírus, os vírus. Veja, pessoal, que essas palavras, a marcação de plural ocorre apenas no artigo. Olha aí. E a gente entende perfeitamente que trata-se de plural. A mesma coisa acontece quando a gente, com relação aqui, às pessoas. Quando ele diz as pessoas, você não entende que é uma pessoa só. Você entende que tem mais de uma. E isso mostra, e isso vem aonde? Marcado apenas no artigo. É mais do que suficiente. Então, essa é a prova de que existe também uma tendência da gente começar a marcar flexão de plural apenas no artigo. Certo? Aí temos aqui a viver, ao invés de viver. Eu vejo que mais uma vez temos aí a queda do R no final da forma infinitiva do verbo viver. Tá certo? Melhor. Ao invés de melhor, é melhor, né? E que é bem interessante, pessoal, porque se vocês observarem, são formas, lógico que aqui está bem, né, bem marcado e tal, mas se vocês forem observar, são formas que a gente encontra no nosso dia a dia. Não é difícil ouvirmos as pessoas se expressarem dessa forma, né? E sabe o que é mais interessante? No contexto em que ele está aí, vejo que são dois amigos, né? No contexto que ele está aí, ele tá errado? É inadequado? Não. É perfeitamente possível. É adequado. Está perfeito. Ele não está na situação formal, está na situação informal, está com o amigo dele. Né? E veja só que interessante, mesmo havendo essas variações aí, a gente consegue entender perfeitamente a mensagem que ele quer passar. Vocês observaram isso? Ou seja, independentemente da variação, a comunicação bateu perfeitamente. A gente consegue entender. E isso que importa. Porque quando a gente utiliza a língua no dia a dia, a gente quer apenas nos comunicar. Então, se a comunicação bateu, meu amigo, tchau. Certo? E nessa situação aqui, veja que é totalmente uma situação adequada. O contexto permite ele utilizar esse tipo de linguagem. Uma linguagem menos rebuscada, menos preocupada. Agora, se a gente tiver numa situação mais formal, numa entrevista de emprego, numa palestra, é lógico que a gente tem que policiar a nossa linguagem, é lógico que a gente tem que utilizar uma linguagem mais formal, tá ok? E para isso a gente tem que estudar. E por que eu digo estudar? Porque é o seguinte, pessoal, a linguagem formal, a gente não consegue... Lembra a diferença de aquisição e aprendizagem? Aquisição, processo natural, aprendizagem formal, né? Ou seja, como eu falei para vocês, né? Todo ser humano, toda criança quando nasce, salvo se tiver algum problema patológico, ela vai adquirir a língua do seu ambiente. Naturalmente. Não precisa ninguém ensinar, chegar no quadro para a criança, não. Ela vai aprender naturalmente aquela língua do ambiente e assim, ó, de forma muito rápida. Ok? Mas é o seguinte, ela vai aprender a língua dali do seu ambiente linguístico, daquele seu ambiente que tudo indica que com certeza não será uma linguagem formal, será uma linguagem formal. O que acontece é o seguinte, essa personagem aqui, pessoal, utiliza essa língua aqui, essa linguagem, porque foi a língua que ela adquiriu, foi nesse meio linguístico que ela nasceu. Ok? Agora, uma linguagem mais formal, né, a gente deve ir para a escola, né? A variante padrão, né, que chama de padrão, né, a gente tem que aprender na escola, através de instruções. Porque a gente não consegue adquirir, a gente aprende. A aquisição é um processo natural, a aprendizagem é formal. Ok? Passando aqui, né? Tipos e exemplos de variações linguísticas. Né? Há diversos tipos de variações linguísticas segundo o campo de atuação. No caso, temos aqui 4, né? Que é a variação geográfica ou diatópica, certo? Que é aquela questão que eu falei para vocês, né? Mais regional, né? Que é muito marcante aqui no Brasil, né?
Veja, e principalmente no região Nordeste, veja que. O que é uma maneira de vocês perceberem as variações linguísticas, pessoal? Observe os comediantes, os humoristas, né, o pessoal do stand-up, né, eles trabalham muito essa questão da variação linguística, né, principalmente com relação à região Nordeste, né, que é bastante marcante. Né. 2. A variação histórica diacrônica, tá, ok? Quem for para a área de letras, linguística, ou passar por lá, vocês vão ouvir muito falar sobre a linguística diacrônica, né? Que é exatamente aquela linguística histórica de fazer comparações entre línguas, né? Tipo, como era o português lá de 1900 e menininha, e como é o português de hoje, o que foi que mudou e tal. É um estudo diacrônico, né? Por exemplo. Aí temos a variação social diastrática, né? E a variação situacional ou diafásica, né? Nesse caso situacional é com relação exatamente ao contexto, né? Se estamos em contexto formal, informal, enfim. Aí, começando pela variação geográfica ou diatópica, né? Está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Né? Um exemplo também, né, existem muitos estudos que fazem essa comparação entre o português do Brasil e o português de Portugal. Meu trabalho, TCC, minha pesquisa TCC tem a ver com isso, tá certo? Principalmente quando eu fiz minha pesquisa no PIBIC, né, eu faço uma comparação entre crianças de Portugal e crianças aqui do Brasil, certo? Com relação ao chamado crítico acusativo de terceira pessoa. Vocês devem estar se perguntando o que será isso, do que esse professor está falando, né? Bem, o crítico acusativo nada mais é do que o que conhecemos como pronome oblíquo, átomo. Basicamente, meu estudo foi com relação ao que eu uso, por exemplo, a gramática normativa vai dizer que a forma correta de se utilizar é vi Maria e não a reconheci. A reconheci. Esse a, pessoal, é o que chamamos de é o pronome oblíquo átono, né, certo? Que é um pronome utilizado na posição de objeto, né? E a gente utiliza esse pronome exatamente para retomar um referente que foi dito anteriormente, né? Ou seja, fazer uma anáfora, por exemplo, como eu falei, né? Vi Maria e não a reconheci. Esse a retoma quem? Maria. É uma estratégia que a gente utiliza para evitar repetições. Ao invés de eu falar vi Maria e não reconheci Maria, eu digo vi Maria e não a reconheci. A gramática normativa vai dizer o seguinte, que essa é a forma correta, porque eu estou utilizando o que ele chama de pronome oblíquo átono, né? Sendo que na linguística a gente chama de crítico acusativo. Aí isso aí requer uma discussão linguística mais aprofundada, tal. Então não vem ao caso agora, certo? Mas o que importa é vocês entenderem o seguinte, que a gramática vai dizer o seguinte, que a gente deve, para retomar na posição do objeto algo que foi dito anteriormente, a gente deve utilizar o pronome oblíquo. Nesse caso, como é objeto direto, é o oblíquo átono, né? Vi Maria e não a reconheci, né? Para evitar repetição. Agora o que acontece? Essa forma, pessoal, é uma forma que a gente deve aprender na escola. Porque no dia a dia, no português vernacular, que a gente chama, né? No uso despreocupado, relaxado, sem policiamento, as pessoas costumam utilizar o quê? Vi Maria e não reconheci, vejo que eu apaguei o objeto, vejo que eu não utilizei a forma A, né? O oblíquo A, né? Vi Maria e não reconheci. Na segunda oração eu não preencho a posição de objeto, né? Que é totalmente possível no português, né? Ao passo que também tem outra forma que é condenada pela gramática normativa, que é o quê? Vi Maria e não reconheci ela. A gramática, pra gente, perceba, pessoal, pra gente é totalmente possível. Olha, vou repetir. Vi Maria e não reconheci ela. Veja, eu tenho certeza que pra vocês é perfeito. Se você chegar em Portugal e falar isso, o português vai olhar assim pra você, tipo, opa, o que foi que ele disse aqui? Como assim? Vi Maria e não reconheci ela. Por que ele vai estranhar? Porque já em Portugal, o pronome ela, o pronome tônico ela, que é um pronome pessoal de caso reto, só pode figurar na posição de sujeito e não de objeto direto. Certo? Não pode na posição de objeto direto. Ele é um pronome que vai na posição de sujeito.
certo? Então, quando ele ouve a gente utilizando tal pronome na posição do objeto, ele vai estranhar. Como assim? Vi Maria e não reconheci ela. Né? A tendência deles lá é exatamente o quê? Utilizar o crítico, né? Ou seja, o pronome oblíquo. Vi Maria e não a reconheci. Ou até mesmo apagar. Que é isso que é interessante. O apagamento da posição de objeto é totalmente perfeito. Possível tanto o português brasileiro quanto o português de Portugal. Sendo que nós apagamos mais do que eles. A tendência deles é preencher mais, certo? E quando eles preenchem, utilizam o pronome tônico, o pronome oblíquo, né? Já que no Brasil, tal forma, com o pronome oblíquo, a gente quer aprender na escola. No dia a dia a gente não utiliza. Vi Maria e não reconheci, ou vi Maria e não reconheci ela. Certo? Esse segundo aí, vi Maria e não reconheci ela, é a forma condenada pela gramática normativa, mas que vejam, é totalmente possível no nosso dia a dia. Né? Então, com relação à diferença entre português do Brasil e português de Portugal, posso mostrar nesse exemplo do pronome oblíquo, né? Em que aqui a gente deve aprender, a gente não adquire, enquanto que em Portugal não. As crianças logo cedo já usam, né, o tal do crítico acusativo ou o pronome oblíquo átomo, né? Outra coisa também que é bastante comum em Portugal e aqui a gente utiliza muito pouco é a forma A do verbo haver, né? HA com acento gráfico e tal, né? Temos a tendência de utilizar a forma ter ou existir, né? Tem água, né? Por exemplo, você não chega em um local e diz assim, a água, você pergunta assim, tem água, não é verdade? Então, já em Portugal não, é a água, né? Existe uma situação que ocorreu aqui na UFAL, que minha professora, minha ex-orientadora, né, que ela fala muito, né, que uma professora veio para um congresso aqui na UFAL, e o esposo dela não é da área, mas ele pegava no pé do seguinte, que ele disse que não existia essa situação, tipo, que a forma A do verbo haver sumiu aqui no Brasil. Aí ele foi fazer o teste. Aí ela pediu, não vai fazer o teste ali na cantina? Aí ele foi. Aí ele chegou e falou, né, perguntou, a água? A mulher ficou assim olhando para ele, tipo, você deixou com água aqui? Por que ela perguntou isso, né? Porque o A dele soou como um artigo. A água, tipo, cadê a água, né? A água. Mas na verdade ele perguntou se tinha água. Só que ele vai utilizar o verbo ter, tem água, ele utilizou o verbo haver, a água. E ela não entendeu. Lá em Portugal, é perfeito, é perfeito o entendimento lá. Eles vão saber a diferença entre quando é um artigo e quando é o verbo haver ou quando é uma preposição. Já aqui a gente tem essa dificuldade, né? Enfim, entre muitas outras coisas, enfim, com relação à fonética, com relação à sintaxe, com relação à pragmática, com relação... Enfim, existe muita diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, né? Outra questão também da variação geográfica, como eu falei para vocês, né? A questão das regiões do Brasil. Quer ver um exemplo aqui, pessoal? Aqui, eu não sei vocês, né? Mas aqui em Maceió eu pronuncio assim, dia e tia, né? Dia e tia. Existem algumas regiões que as pessoas pronunciam tia e dia, né? Tem esse chiado, né? Dia e tia, né? Enquanto que eu pronuncio dia e tia. Então existe essa variação. Então, por que ocorre? Qual seria a explicação para essas variações? É o seguinte, pessoal. As vogais, para quem não sabe, as vogais elas são letras, né, que a gente pronuncia com a passagem livre do ar. Então pode observar, pronuncia aí A, E, I, O, U. Veja que não tem nenhum ponto de articulação impedindo a passagem do ar, né? É sempre a passagem livre do ar, não é isso? Mas o que acontece, mesmo assim, dependendo da vogal, existe a língua que ela pode ir mais alta e mais baixa. O A, por exemplo, pode observar, quando vocês pronunciam a língua mantém-se no lugar, né? A. Ok. Mas quando você fala assim, E, I, O, U. Veja, E, I, O, U. Né? Veja que existe algumas vogais que a tendência do dorso da língua, né? E levantando ou abaixando, né? E eu chamo a atenção para a pronúncia da letra I. Faça assim, I. Observe que o dorso da língua, a língua ela vai mais alta, não é isso? Ela é quase encostando, inclusive, o palato, não é isso? Observe, I, é diferente de U, U, veja que a língua desce, U, agora I, veja que a língua sobe, não é isso? Guarda, sobe em direção ao palato.
Guarda essa informação, certo? Certo. Agora, com relação às consoantes, diferentemente das vogais, as consoantes, a pronúncia ela não ocorre com a passagem livre do ar. Sempre tem que ter um ponto de articulação, né? Aí, com relação às consoantes T e D, T e D. Se vocês observarem, quando vocês falam assim T, T, faça assim T, 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 T. Veja que o ponto de articulação é exatamente o que? A ponta da língua vai em direção ao dente, né? A gente chama a consoante T de língua dental exatamente por conta disso. É T. E a mesma coisa é o D. D, 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 D. Veja que também a ponta da língua vai em direção ao dente, não é isso? Então, pessoal, veja que quando a gente pronuncia dia e tia, ó, dia, faça assim, dia e tia. Dia e tia. Vejo que nessa pronúncia a ponta da língua vai em direção ao dente, não é isso? Porque isso aí é exatamente influência da consoante T, certo? E também da consoante D. Dia e tia. Dia e tia. Agora, observe quando vocês pronunciam tia e dia. Tia e dia. Pronuncia aí, dia e tia. Veja que agora, quando a gente pronuncia tia e dia, a ponta da língua não vai em direção ao dente. Na verdade, o dorso da língua ela vai em direção ao palato. Ele chega a encostar no palato, não é isso? Então, o que acontece? A variação linguística aí ocorre porque quem fala tia e dia, eles tem a tendência de sofrer as consequências do I, né? Ou seja, é exatamente pelo I ser uma língua, ser uma letra e ser uma vogal em que a língua, o dorso da língua ela sobe, né? Então quem fala tia e dia sofre exatamente com essa questão, não é isso? Por isso que a gente chama essa variação de palatalização do I. Por que palatalização do I? Porque como o I é uma vogal em que a língua ela vai mais alta, né, em direção ao palato, aí tem essa pronúncia de tia e dia, né? É a tal da palatalização do I. Então existe essa diferença. Existem algumas regiões que pronunciam tia e dia, e tem regiões que falam tia e dia, né? Veja que é bem marcante essa questão dessa variação. Mas não é só isso não. Existe também variação na sintaxe. Existe a variação também no que diz respeito ao léxico, ou seja, em relação à semântica, né? Pessoal, quando eu falo em algo fabuloso, o que vem na mente de vocês? Com certeza vocês pensaram em algo maravilhoso e tal, né? Então, pessoal, há muito tempo atrás, algo fabuloso não tinha esse sentido. Há muito tempo atrás, algo fabuloso era algo diabólico, por incrível que pareça, né? Por isso que é muito interessante a gente estudar essa questão da variação, porque existem muitas coisas que utilizamos no dia a dia, né, que eram totalmente diferentes no passado, né? Mas enfim, dando continuidade aqui, né? Sim, ó, variação geográfica ou diatópica, né? Nesse caso aqui, português do Brasil e português de Portugal. No Brasil a gente chama de celular, Portugal é telemóvel. Aqui a gente chama de ônibus, Portugal é autocarro. Aqui a gente chama de trem, lá em Portugal é comboio. Eu jogava muito futebol, pés, né? Eu gostava muito da narração em português, né? E é muito engraçado, porque é o guarda-redes, né? Goleiro é guarda-redes, né? É camisola, enfim. Tem muitas situações engraçadas que eu não posso nem contar aqui para falar a verdade, mas situações assim muito interessantes, né? A diferença de português de Portugal e português aqui do Brasil, né? Enfim. Temos a variação histórica ou diacrônica, né? Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Como falei para vocês, né? Um estudo diacrônico, na linguística lá, na faculdade mesmo, a gente fala muito sobre a diferença entre estudo diacrônico e estudo sincrônico, né? Então, quem faz diacronia que faz a comparação de línguas em tempos distintos, né? Por exemplo, quando eu falo para vocês pesquisarem a carta de Pero Vaz de Caminha para analisar como era o português daquele tempo, do tempo que chegou aqui no Brasil, e analisar o português atual, é basicamente um estudo diacrônico, né? Vocês estão fazendo uma comparação de como era o português em determinado tempo e como é o português hoje, né? É o que chamamos de estudo histórico ou diacrônico, né? Aí temos aqui, ó, esse pequeno desenho, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente, né?
Então veja que, olha só que aí nesse caso, pessoal, veja que não é um contexto para utilizar esse tipo de linguagem. Tanto é, olha, veja só outro sufixo, a cara que ele está fazendo, tipo, que cara louco, né? Porque ele está falando assim. Veja só que interessante, que por mais que ele esteja utilizando uma linguagem extremamente rebuscada, inclusive ele utilizou aqui uma mesóclise. Ninguém hoje utiliza mesóclise, fora o Temer, né? Que além de quis se aparecer, né? Quis chamar a atenção, né? Mas ninguém utiliza mesóclise. E ele utilizou. E por que o surfista ali fez essa cara? Porque ele simplesmente disse, bicho, por que ele está usando essa língua? Não é uma linguagem adequada para essa situação. Você não está numa situação formal. Percebem? Né? E sem falar que tipo, é um tipo de. Sem falar que é um tipo de linguagem, por isso que é histórico-diacrônica. Por quê? Muitos desses termos, a sintaxe, né, não utilizamos hoje. A mesóclise que eu falei para vocês, pegalazemos, mesóclise, pessoal, é quando utilizamos exatamente o pronome oblíquo no meio, né? Pegalazemos, percebem? Então, mesóclise a gente não utiliza mais hoje, pessoal. Você pode até estudar na escola, mas ninguém vai utilizar no dia a dia, certo? A gente utiliza ou a êclise ou a próclise, né? Mas mesóclise não, certo? Variação social diastrática é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um orador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos, né? Essa questão social, pessoal, tem a ver exatamente, né? Quanto mais a questão das condições, né? A gente vê isso perfeitamente. As pessoas que vivem na periferia, vocês podem perceber que tem uma forma de falar, de interagir, enquanto as pessoas que moram em bairros bacanas, tá, que têm mais condições de estudo e tal, vejo que eles têm uma forma diferente de se expressar, né? Então existe também essa variação social, né? Temos aqui um exemplo, né? Vida moderna, né? De acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Então veja que o médico utilizou palavras que, meu Deus, né, que fazem parte exatamente daquele grupo social dele, né? Aí o paciente falou, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida, né? Veja que para ele era algo tipo, pronto, vou morrer, né? É uma doença gravíssima. Enquanto na verdade, não se preocupe, é só um furúnculo. Ou seja, ele utilizou a forma extremamente rebuscada, né? Que somente os seus pares, isso que é interessante. Outros médicos com certeza iriam entendê-lo, certo? Essa linguagem, né? Que é mais ligada ao ambiente dele, né? Ou seja, outros médicos que tiveram um estudo mais aprofundado e tal, enquanto que o leigo ali, que não é da área, entendeu que se fosse algo, como fosse algo, sabe, fim do mundo, né? Tipo, pô, pronto, tô com uma doença grave, não tem cura. Quando na verdade ele só queria dizer o seguinte, que o que ele tem é furúnculo. Coisa básica, entendeu? Variação situacional ou diafásica. Ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. Exatamente aquilo que a gente trabalhou na aula passada, né? A questão do adequado e inadequado, né? As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Um exemplo, né? Gírias, né? Gíria a gente utiliza em situações informais. Se vocês estiverem, por exemplo, numa palestra, se vocês estiverem numa entrevista de emprego, não use gírias, né? Veja que que a gíria, né, por ser uma forma de se expressar, ela é informal, né? A gente utiliza mais em situações mais informais. Um grupo de amigos, com os familiares, ou seja, uma situação mais relaxada, né? Então, para exemplificar aqui, é uma variação situacional, né? Aí trouxe aqui um exemplo de uma gíria que, inclusive, eu encontrei essa imagem e eu achei muito interessante, porque ele mostra essa mesma gíria em libras, né? O nome da gíria é levar cano. O que significa levar cano, né? Ficar esperando em vão, né? Aí tem aqui ensinando a fazer a gíria, levar cano em libras, eu não sei, não vou nem arriscar fazer, né? Mas eu achei bem interessante. Outra forma também bem informal, pessoal, na aula sobre denotação e conotação, quem lembra lá? Comer bola, né? João comeu bola
comeu bola na prova de geografia, né? Lembra que eu falei que comer bola, né, no sentido comutativo quer dizer que errou várias questões, né? Que errou. Então, é uma gíria, né, que a gente utiliza em situação informal, certo? É situacional. A gente utiliza assim, olha, o João comeu bola na prova. A gente diz isso para um amigo da gente, né? Jamais na situação formal a gente utilizaria, né? Você vai chegar pro seu chefe, ei, chefe, é o seguinte, comi bola no serviço, não vai falar isso, né? Então, senhor, é o seguinte, cometi alguns equívocos e tal, não é isso? Então, a questão situacional é exatamente você saber dosar a linguagem que você está utilizando, né? Se você está em situação formal ou informal, enfim. Aí entramos agora na questão do preconceito linguístico, né? Que esse assunto, pessoal, é muito importante a gente ter em mente exatamente para acabar com essa ideia de que fulano fala errado, que não sei o que e tal. Existe um certo preconceito, né? E as pessoas não entendem que, tipo, as pessoas falam da forma que elas... A língua que elas falam é a língua do seu ambiente linguístico, né? E também é o seguinte, as pessoas não entendem que ninguém fala o tempo todo de acordo com a gramática normativa. Muito pelo contrário, como falei para vocês, você pode ser o melhor linguista do mundo, você nunca vai se comunicar de acordo com a gramática normativa, porque existem algumas estruturas que não fazem mais parte do nosso português. Ponto. Por mais que a gramática normativa tente jogar isso na sua cabeça, não dá. Existem estruturas que a gente não consegue utilizar no nosso dia a dia, tá certo? E as pessoas precisam entender isso, porque eu acho engraçado, porque eu já vi muitas pessoas corrigirem outras, né, sendo que elas cometem tantos erros, né, entre aspas, que elas nem percebem. E na verdade não são erros, né? Na verdade é a língua que está sofrendo ali sofreu variações, né? E outra, a gente não precisa ter protocolo para as pessoas que tem que falar formalmente. Não, gente, depende muito do contexto. Por favor, né, também. Aí vamos lá. O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Isso é verdade, né? Tem pessoas que se julgam superiores apenas por saber, né? Mas mal sabem elas que existem outras estruturas que não estão de acordo com a gramática normativa, mas enfim. Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, pois em nosso país, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma possui suas peculiaridades, que envolvem diversos aspectos históricos e culturais. Como falei para vocês, né? A questão do Brasil por ser um país de dimensão continental, né? É muito comum a gente encontrar variação linguística de acordo com a região, né? Se vocês compararem a região do sul com a região norte, poxa, é enorme a distinção, né? Isso por questões históricas, questões culturais, enfim. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da fala do sul, como eu falei, né? Agora no sul do país. Isso ocorre porque nos atos comunicativos os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques e entonações de acordo com as necessidades linguísticas, ou seja, depende da situação, né? A gente sempre procura, pessoal, se comunicar de forma econômica. Quer ver outro exemplo de variação? A palavra árvore. Se vocês analisarem no dia a dia, as pessoas não falam árvore. Se vocês tentarem agora pronunciar, lógico que, como eu falei, né? Quando a gente começa a analisar a própria língua, a tendência, ou seja, quando a gente começa a policiar nossa própria linguagem, a tendência é a gente sempre tentar acertar. Mas se vocês observarem no dia a dia as pessoas conversando de forma relaxada, vocês vão perceber que as pessoas não falam árvore, é árvore. Árvore. Não é árvore, é árvore. Por quê? Porque se vocês observarem, é muito mais cômodo para nós falarmos, pronunciarmos as palavras paroxítonas. Tanto que as palavras paroxítonas são abundantes na nossa língua. Temos mais palavras paroxítonas do que proparoxítonas, principalmente, do que oxítonas, né? Então, uma palavra como árvore, que é proparoxítona, né? Veja que é muito mais cômodo para a gente falar árvore. Sábado. Ninguém fala sábado, é sábado. Sábado. Não é sábado. Não é sábado, é sábado. Pode observar no dia a dia. As pessoas sempre vão procurar a forma mais cômoda, mais econômica para se expressar, tá ok?
De tal modo, o preconceito linguístico surge no tom de deboche, sendo a variação apontada de maneira pejorativa e estigmatizada, né? Infelizmente, exatamente por ignorância dessas pessoas, por não entenderem que existem variações. Por exemplo, existem alguns comediantes que chamam atenção para a forma como os nordestinos, como nós nordestinos nos pronunciamos, né? Lógico que tem alguns que tem uns, tipo, fazem brincadeira, mas com total respeito, tem um certo respeito, mas tem outros que não. E eles têm um tom de pejorativo, um tom estigmatizado, como fala aqui, né? Porque tem pessoas que se acham superiores, né? Olha só, os nordestinos não sabem nem falar direito, né? Eles não sabem nem falar o português correto, né? Tem regiões aí que eu não vou citar, mas existem algumas regiões em que tem pessoas que acham, né, que que acham que falam o português corretamente e se acham superiores, né? Infelizmente. Quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta e ainda superior à outra. É como eu falei para vocês, né? Essa ideia de correto, tal, né? Existe essa ideia de que, tipo, ó, sei falar corretamente, então eu sou superior a você. Não é bem assim não, viu, gente? Certo? Né? Essa aí é uma visão, perdão pela expressão, mas uma visão bastante idiota, certo? Né? Não é porque você fala um português corretamente, né? Corretamente entre aspas, que você é superior que a outra. Às vezes a pessoa não sabe as regras da gramática normativa, mas tem uma capacidade de raciocínio, mas tem uma, sabe, que é fantástica. Eu já conversei com muitas pessoas que não tem estudo, de certa forma, mas tipo, pela vivência e tal, são pessoas que têm uma mente tão aberta que são pessoas extraordinárias. Enquanto tem pessoas que têm uma linguagem tão rebuscada que são pessoas tão pobres, sabe? Que enfim, quero nem papo com esse tipo de gente. Entretanto, devemos salientar que todas as variações são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada a mais correta. Exatamente isso, porque o que a gente tem que levar em consideração, pessoal, é exatamente o contexto, certo? Por isso que a ideia é a gente largar os conceitos de certo e errado e adotar a ideia de adequado e inadequado. Então, se eu estiver num ambiente, em contexto informal, eu vou utilizar uma linguagem informal, mais relaxada, menos rebuscada. Isso é a forma mais adequada. Se eu estiver aí sim, se eu estiver num ambiente em que requer uma linguagem mais formal, como uma entrevista de emprego, aí ok, beleza. Mas vamos largar essa ideia de que existe uma forma correta. O que importa é a comunicação. Não soube conjugar o verbo. Não ocorreu a concordância em número entre o subjetivo e o artigo. Mas você não entendeu o que o cara falou lá? Se você compreendeu, perfeito, tá ótimo. Não precisa tá apontando, errou, é burro. Não é assim não, gente. Não é assim que as coisas funcionam não. Então vamos começar a refletir sobre isso aí, certo? Né? Vamos começar a adotar para a nossa vida exatamente essa ideia de o adequado e o inadequado, que existem situações que a gente pode sim utilizar de forma à vontade a língua, porque o que importa é a comunicação, certo? Vamos largar dessa besteira de que existe uma forma correta de se expressar, ok? Então, pessoal, essa aqui foi a aula de hoje. Qualquer dúvida estaria à disposição, ok? Então, até mais.